E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de vídeos onde ocorreram encontros tão assustadores que deviam ser apagados na internet. Então desliga a luz, põe um fone de ouvido e roda a vinheta. Essa mulher chamada Sophie estava trabalhando como babá e decidiu filmar algo meio estranho que ela encontrou dentro da casa dos patrões. Uma boneca de tamanho real de uma criança virada para a parede como se estivesse brincando de esconde-esconde. Olha que bizarro! Ao chegar perto da boneca, ela percebeu que os cabelos estranhamente pareciam com de humanos, o que deixou tudo ainda mais esquisito. É claro que a mulher ficou com um pouco de medo da situação. Enquanto a criança que ela estava cuidando foi dormir, Sophie decidiu ir à cozinha para fazer seu jantar e bem na sala de estar encontrou mais um boneco. Dessa vez o menino na mesmíssima posição da boneca anterior. No bolso ele tinha um estilingue e também um sino. Rindo de nervosa, ela decide entrar na brincadeira e fica na mesma posição que os bonecos estão. Só que nesse momento é possível ver um pequeno vulto passando em outro cômodo, como se fosse uma criança ou até mesmo um dos brinquedos. Tá repreendido em nome de Jesus! Apesar de achar a situação esquisita, ela relata que luzes começaram a falhar e também decide mostrar isso para seus seguidores e amigos. Porém, enquanto ela filma, ouve um barulho de sino e chama pelo menino que está cuidando, mas ele não responde. Depois disso, uma das luzes quebra e ela finalmente fica com medo, parando com as gravações. Bom, eu teria saído correndo na mesma hora, afinal de contas já assisti o filme do Chuck. Trabalhar com carro de aplicativo não deve ser nada fácil, porque você nunca sabe quem pode entrar dentro do seu veículo. E para completar, além do perigo de ser assaltado, agora ainda tem que lidar com os seres de outro mundo. Enquanto o cara está parado falando no celular, a câmera interna do carro flagra uma coisa que, se o motorista tivesse visto, não teria continuado ali dentro nem a pau. Metade de um rosto aparece bem devagarinho, tentando dar uma espiada no que está acontecendo no banco da frente. Deus me defenderá. A aparição parece ser de uma criatura pequena, semelhante a um macaco ou algo assim, que olha fixamente com os olhos arregalados para o motora e depois volta sabe-se lá para onde. Bom, depois dessa, toda vez que eu for andar de Uber, vou levar o meu terço de São Jorge. Esse cara chamado Abil de Alvarez passou a relatar que seu apartamento havia sido invadido pelo espírito de uma mulher e passou a registrar as atividades paranormais. Ele filmou momentos onde livros caem da prateleira, portas fecham sozinhas e mesmo morando sozinho, em certos momentos era possível ouvir passos de salto alto, por isso a suspeita de ser um espírito feminino. Em uma das gravações, ele anda com a câmera pela casa, mostrando todos os cômodos e passa rapidamente por uma cadeira vazia, mas menos de um segundo depois, uma mulher pode ser vista sentada na mesma cadeira pelo reflexo do espelho. Hein? Seria humanamente impossível que uma pessoa de verdade se levantasse e se sentasse nessa velocidade, o que talvez comprove o motivo dele estar passando por eventos surreais em seu apartamento. Ele resolveu deixar uma câmera gravando o espelho que a mulher apareceu, e em um dia que a casa estava vazia, as lentes registraram isso. Veja que o aparelho se entorta no tripé, aparentando ser uma tentativa de derrubar o objeto e impedir que a gravação continuasse. Tudo isso sem que nada apareça refletido no espelho. Enquanto um casal alimentava esses peixes no Japão, algo inexplicável aconteceu. Eles filmavam os animais disputando por um pouco de comida, quando de repente, uma mão aparece do fundo da água escura, tentando agarrar alguma coisa e some logo em seguida. Que viagem é essa, véi? A mão parece ser manchada com óleo, pois tem a cor acinzentada e está bem no meio dos peixes. O casal parece não ter percebido na hora, porque olhando rapidamente ela se confunde no meio do cardume. Porém, depois de ver as imagens com calma, concluíram que se tratava de uma mão humana.
Mas como um ser humano estaria submerso no meio de tantos peixes sem espantar nenhum deles? Existe uma lenda dos afogadores em diversas regiões do mundo, criaturas que puxam o ser humano para baixo d'água. Seria essa a mão da criatura assustadora? Esse próximo vídeo foi feito por exploradores profissionais na Eslovênia. Eles estavam andando por alguns túneis no subsolo de uma fábrica antiga, onde se depararam com cenas nada agradáveis. No meio da gravação, os relatos contam que eles sentiram um frio repentino e ficaram em silêncio tentando captar alguma atividade paranormal com a câmera noturna. Mas quando menos imaginavam, essa criatura com rosto de caveira apareceu no meio do breu e aparentemente atacou a pessoa que filmava. O dono do vídeo original disse que encontrou a câmera no túnel quando uma empresa de limpeza e controle de pragas foi acionada para dar uma geral nos interiores do prédio. Até hoje não se sabe qual foi o paradeiro do grupo de investigadores, que nunca mais fizeram nenhum tipo de divulgação de seus trabalhos. A Austrália é provavelmente o país em que você encontra as coisas mais bizarras do mundo, mas dessa vez não estamos falando de animais, e sim de extraterrestres que deram as caras no céu do país. Um dos moradores viu duas luzes muito estranhas no céu e resolveu filmar para poder compartilhar nas redes sociais. O evento não dura nem um minuto, mas já é suficiente para ver que essas luzes com certeza não são desse planeta. Elas parecem estar interagindo entre si, como se estivessem se atraindo. Em determinado momento, estão tão próximas que chegam a se encostar, mas logo se afastam novamente. Pouco tempo depois, na segunda aproximação, as duas bolas de luz começam a se fundir e aumentar um pouco de tamanho, mas logo em seguida desaparecem no céu, como se nunca estivessem estado ali. Muitas pessoas da região especularam sobre o que seriam essas luzes e qual sua origem, mas até hoje esse é um mistério não solucionado e que ainda tira o sono de algumas pessoas. Um homem morador do México passou mais de um ano filmando seu apartamento que, segundo ele, é assombrado por uma mulher extremamente vingativa e que está tentando machucá-lo. Ele fez filmagens de portas batendo, livros caindo da estante e até mesmo reflexo no espelho da casa. Um dia, misteriosamente, faltou energia na sua residência, então ele começou a ouvir passos e decidiu pegar sua câmera para filmar tudo. Você reparou nessa cena? Parece uma mulher com um sorriso pra lá de bizarro bem rápido. Ele se assusta e logo após ela some. Sem pensar duas vezes, ele sai correndo da sua casa. Ao rever o vídeo, o homem não pôde acreditar no que havia gravado. Ele pensou que fosse alguma coisa da sua cabeça, sei lá, mas a gravação provou que era 100% real. Eu, no lugar desse cara, nunca teria esperado mais de um ano para sair desse lugar. Teria me mudado na primeira semana, ou chamado um padre para exorcizar a residência. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Se você se deparasse com uma entidade dentro da sua residência, sairia correndo ou tentaria expulsar a criatura. Tenho certeza que muitas pessoas questionaram a atitude de coragem desse homem, que enfrentou o paranormal frente a frente. O cara estava decidido a fazer uma investigação minuciosa no seu banheiro, pois havia ouvido barulhos estranhos no local. Então ele foi munido de sua câmera para filmar qualquer coisa estranha que acontecesse. Inicialmente ele abre a cortina da banheira de forma brusca, para ver se não havia nada se escondendo lá atrás. Mas no exato instante em que ele faz isso, as luzes se apagam. É possível sentir o desespero pela sua respiração durante o vídeo. Principalmente quando ele tenta ligar a luz que simplesmente para de funcionar.
O homem decide ter um momento de coragem e entra aos poucos dentro do banheiro. Assim que ele pisa lá, a luz pisca e uma criatura super bizarra com dedos compridos aparece em cima da porta. Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu! O homem sai correndo como se não houvesse o amanhã e não encontrei nenhuma informação sobre o que aconteceu depois disso. Ao nos tornarmos pais, queremos sempre o melhor para nossos filhos e que, em hipótese alguma, eles corram perigo. Por conta disso, muitos pais instalaram câmeras de segurança e usam babás eletrônicas para conseguir cuidar dos seus filhotes. Mas nem sempre o que eles veem é agradável. Infelizmente, essa câmera de segurança não filmou nada positivo. Inicialmente, é possível ver um bebê deitado bem próximo da câmera, mas de repente ele vira a cabeça para trás, como se tivesse visto ou ouvido algo. Alguns poucos segundos se passam e, do nada, é possível ver um rosto nas grades do berço. Essa pessoa ou coisa está olhando fixamente para o bebê com os olhos brilhando e tem a pele meio cinza. Misericórdia! Muitas teorias paranormais cercam o caso e vão desde entidades querendo fazer mal para o bebê e a mais aceita de que poderia ser um parente próximo falecido que quis se aproximar. O Brasil também é um país que conta com diversos casos paranormais, como por exemplo Boitatá, Aiara e diversos outros. Mas acredito que é a primeira vez que eu vejo uma gravação de uma aparição bem no meio da rua. Em uma noite bastante chuvosa, uma câmera de segurança estava filmando uma rodovia quando, do nada, aparece uma mulher caminhando pela rua. O bizarro é que não podemos ver seu corpo, que vai desaparecendo até sumir completamente, como se tivesse evaporado. Inicialmente, você pode pensar que foi um problema com a câmera que não captou direito a mulher por conta da chuva, mas apenas alguns segundos depois, passa uma motocicleta em alta velocidade pelo mesmo local e é filmada perfeitamente. Um fantasma cearense ou um mau funcionamento do aparelho de gravação? Você decide. Mais uma vez, câmeras de segurança capturando coisas bizarras. Nessa gravação podemos ver uma luz se movimentando como se fosse um holofote ou uma luz de um helicóptero procurando algo no chão. Mas na verdade é muito mais preocupante do que isso. Depois de apenas alguns segundos, é possível ver uma sombra de uma pessoa andando junto com essa luz, bem lentamente. Como os cães estavam latindo para essa tal coisa, sabemos que eles estavam com certeza vendo algo de estranho. É engraçado porque o feixe não se move continuamente, mas sim como se fossem passos, uma piscada no chão a cada vez que o suposto pé encosta na areia. Isso me lembrou até aquele clipe do Michael Jackson. Seria ele fazendo uma visitinha ao nosso mundo? Postos de gasolina muitas vezes são ponto de encontro de amigos. Porém, em uma dessas reuniões, algo bastante estranho aconteceu. Um deles estava filmando o grupo tranquilamente e todos pareciam estar felizes. Contudo, com apenas poucos segundos de vídeo, foi possível ver uma figura quase transparente flutuando próximo das bombas de gasolina. O mais assustador é que sabemos claramente que é uma pessoa ou um espírito, pois apesar da rapidez com que o vulto está passando, o torso e também a cabeça são bem visíveis. Dois homens estavam olhando para aquela direção, mas nenhum deles viu ou ouviu nada diferente naquele dia, sendo que o fantasma só pôde ser observado na gravação. Bem bizarro, né? Câmeras de segurança são ótimas para proteger imóveis e veículos, e eu tenho certeza que se você não visse com seus próprios olhos o que essa câmera filmou, não acreditaria no que vou contar. A câmera estava pegando a calçada e algumas latas de lixo na esquina, porém o mais apavorante é que do nada aparece uma pessoa caminhando. Depois de percorrer uma curta distância, essa mesma pessoa desaparece como se fosse fumaça na entrada de uma garagem. O mais estranho é que pelas imagens realmente parece que ela se dissipa, pois é possível ver uma névoa saindo de suas costas. Eu com certeza não gostaria de estar andando por essa rua no momento que isso tudo aconteceu. Em Portugal, um casal acordou no meio da madrugada, pois estavam ouvindo barulhos esquisitos vindos do sótão da casa, como se alguém estivesse revirando as coisas. Eles pensaram que pudesse ser algum animal procurando comida e então decidiram pegar uma câmera e investigar o que estava acontecendo. A mulher parece estar muito preocupada e pede para o marido ter cuidado. Ele sobe as escadas, leva o celular que está filmando para iluminar o local, mas apesar dos barulhos,
não consegue encontrar nada lá em cima. Bom, será mesmo? O homem passa o celular para a esposa e enquanto ele desce as escadas, é possível ver por alguns segundos uma criatura monstruosa que aparece e volta para o sótão ao perceber que o casal desistiu da procura. O que talvez tenha sido a melhor coisa que eles fizeram, porque o visitante não parecia estar muito afim de bater um papo amigável. Existe, meu Deus, o capeta existe. Já aconteceram casos de famílias que encontraram pessoas morando no sótão de suas casas, e isso já é apavorante por si só. Mas agora imagina uma criatura parecida com essa no seu teto. Melhor, sei lá, escotilha e nunca mais abrir. Nos Estados Unidos é comum que as casas na área rural possuam galpões e celeiros gigantescos, e foi num desses celeiros abandonados que uma dupla de amigos encontraram algo totalmente assustador. Eles estavam de férias e começaram a ouvir grunhidos bem esquisitos vindos de uma casa vizinha, e aí resolveram dar uma olhada. Os adolescentes entraram no celeiro e foram andando até um buraco, mas quando chegaram perto, registraram esse ser pálido que começou a emitir um ruído ensurdecedor quando percebeu a presença dos meninos, que não pensaram duas vezes e meteram o pé de lá. Na noite seguinte, os dois ainda tiveram coragem de voltar ao local para ver se conseguiam descobrir do que se tratava, e se depararam com o mesmo bicho, logo quando abriram o portão. É claro que eles não ficaram parados e logo saíram correndo, pois dessa vez, além de gritar, o ser partiu para cima deles. O monstro de aparência pálida e deformada chamou a atenção de alguns usuários da internet, que levantaram a possibilidade de se tratar do Reiki, uma criatura parecida que já foi avistada por diversas pessoas nos States. Um grupo de amigos tiveram a ideia de explorar um hospital psiquiátrico antigo que estava abandonado por um bom tempo. Que coisa absurda, burrice. Os rapazes entram e vão seguindo pelos corredores vazios e começam a ouvir gritos dentro do local, que poderia ser de alguém tentando trollar, porém uma coisa desconhecida surge atrás da porta se arrastando no chão, assustando o grupo que sai correndo de lá. A criatura aparenta ser uma mulher e ela está vestindo uma roupa branca, parecido com os trajes que os pacientes usavam quando o manicômio estava funcionando. Muitos sugeriram que talvez ela tenha sido uma paciente que foi esquecida para trás quando ainda era uma criança e por isso nunca aprendeu a se comunicar. Agora não quero nem imaginar como ela se alimentou esse tempo todo, né? Talvez o interesse que ela teve nos moleques seja uma boa pista. Ter um cemitério ao lado da sua casa pode trazer muitas angústias, principalmente se logo a janela do seu quarto aponta para os túmulos. E quando uma mulher aparece vestida de branco e vagando entre as tumbas, então pior ainda. Foi exatamente isso que deixou esses dois meninos com os cabelos em pé, pois eles viram uma mulher toda vestida de branco, aparentando estar com o pescoço torto, descalça e andando pelo cemitério. O que realmente assustou foi que ela estava roubando as flores dos túmulos, e mesmo com os meninos gritando, ela parece nem ligar e continua. You scaring the shit out of me! Go home! Depois de passar por mais algumas lápides, a mulher segue até o fundo do cemitério e simplesmente desaparece. Nem os meninos e nem ninguém que tenha assistido o vídeo foi capaz de determinar se era uma pessoa com problemas ou uma entidade, pois a mulher nunca mais foi vista por ali. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e aqui na tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, belezinha? Então é isso, até o próximo vídeo.